Fala galera do Raposeiros, meu nome é Lucas Santiago e vamos para mais um vídeo falando sobre o Cruzeiro. Mas antes disso, solta a vinheta! Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado e pra sempre eu vou te amar. Cruzeiro. Mais um vídeo falando sobre o Cruzeiro aí, falar sobre as últimas informações do Cruzeiro. Depois desse empate aí, como se diz, empate amargo aí pro Cruzeiro, criou muitas oportunidades e não conseguiu ganhar o jogo. Gente, o treinador Vanderlei Luxemburgo, ele falou que não pensa em contratações, até lembrando um pouco a situação financeira do Cruzeiro. O Cruzeiro, para poder pensar em contratações, tem que pagar o transfer ban e depois de pagar o transfer ban, trazer jogador. Então é um gasto muito alto. Eu sou a favor do seguinte: se entrar uma grana, é pagar funcionário, pôr ordem na casa. Depois pensar nessas coisas, porque senão a dívida do Denilson que pode gerar rebaixamento, essas coisas sim o Cruzeiro tem que preocupar. Mas tirando isso, para pagar o transfer ban aí, para depois tumultuar mais jogador e os que tá aqui, eu acho que é uma coisa errada, né, que o Cruzeiro iria fazer. O Vanderlei Luxemburgo, ele elogiou 3 jogadores. Elogiou Dudu, Thiago e Adriano. E outra, ele também falou que está observando bem o time. Então, Vanderlei Luxemburgo, pelo amor de Deus, você é um treinador multicampeão, um cara que entende futebol. Não mantém o Sobs, não mantém o Romulo, não mantém o Eduardo Brock, porque os caras estão comprometendo demais o time do Cruzeiro. Então, pelo amor de Deus, dá um banco para esses caras aí. Ainda tem o Ramon também que não está jogando bem, o Jean Vitor, vai entrar o Matheus Pereira no lugar dele, por causa de suspensão, Bruno José voltando, então arma o time direitinho aí. Ele elogiou esses 3. O Adriano, pra mim, fez uma baita partida no último jogo. O Adriano jogou muita bola, muito mesmo. Thiago nem tanto, ele é muito esforçado, corre, é aquele jogador assim que não tem uma, sabe, ele é veloz, tem força, mas ele na hora de finalizar parece que abaixa a cabeça, tem muita dificuldade, mas eu acho que pode ser útil sim em certas circunstâncias. Mas o Adriano ser um jogador mais pronto. O Dudu, eu gostei da entrada do Dudu. Dudu, com a expressão ali, correu, fez bastante jogada interessante, lembrando um pouco o Ayrton. É um jogador que eu falei que não gostaria que saísse do Cruzeiro. Mas enfim, e o Dudu jogou bem, gostei também. Agora é dar sequência para essa galera, né, Luxo? Lembrando que o Claudinho jogou bem, também que entrou. Quem mais que entrou? O Marcelo Moreno. Então, vamos olhar isso aí. E galera, hoje aí foi vazada uma foto aí de uma possível nova camisa do Cruzeiro. Muito bonita, por sinal, a camisa número 3, uma camisa verde, lembrando, né, os tempos de Palestra Itália. Quem não lembra, o Palestra Itália era verde, o Cruzeiro jogava de verde, gente. Agora tem um azul e branco, mas era verde. Então, assim, por isso essa homenagem. Claro, se falasse, Lucas, o Cruzeiro tem que ficar jogando de verde, não. Pra mim, joga uma vez em comemoração à palestra e ok, e deixa pro torcedor. Porque é uma camisa que foge muito das características hoje do Cruzeiro. Mas é uma camisa sim que eu acho que deveria ser lançada, deve ser lançada. Eu achei muito bonita. Mas eu gostaria de ver uma camisa assim, ó, com gola igual essa aqui da Umbro. No tempo de palestra tinha um V aqui e algumas linhas. Coisas que eu acho que o Cruzeiro deveria fazer. A Adidas ela é muito padronizada, tem camisas lindas, mas são muito padronizadas, dá pra mexer um pouquinho mais. Por isso que eu gostaria de ver o Cruzeiro lançar a marca própria, para poder lançar seus uniformes, fazer uma enquete com a torcida. Tem tantas profissionais da área aí, de designer, que eu tenho certeza que fariam camisas lindas. Mas essa também eu gostei. E continuando aí, falando sobre as notícias do Cruzeiro, o diretor técnico aí, o Ricardo Rocha, ele deu... Ele falou da solução para o Cruzeiro. Ele falou o seguinte: a salvação do Cruzeiro é a base. E eu concordo com o Ricardo Rocha, porque esses jogadores veteranos e outros que a gente não tem muito mercado, não vão ser vendidos, não vão render dinheiro para o Cruzeiro. E tem salários altos ainda. Agora um menino igual Adriano, Matheus Pereira, Paulo, até mesmo um Claudinho, o Ayrton que estava aí, esses jogadores, o Bruno José, esses jogadores sim podem render uma grana pro Cruzeiro. Agora outros é difícil. E ele falou certo. Tem muito jogador, igual eu vou dar um exemplo. O Marco Antônio não teve oportunidade. Eu garanto pra vocês, se o Marco Antônio tivesse o mesmo número de jogos do Rafael Sobis, o Marco Antônio tinha feito muito mais.
Absolutamente, gente, tenho certeza absoluta. E tem outros aí, o próprio Zé Eduardo que tá voltando, e sabe? Então a gente tem que saber colocar o cara por merecimento e não por o que ele já fez, o que ele já jogou, a experiência, não. Quem estiver em melhor momento. Então, concordo muito com o Ricardo Rocha aí. E, gente, falar sobre o volante Henrique do Cruzeiro. O Henrique que passou novamente por uma cirurgia aí. Daqui 2 semanas ele vai iniciar a fisioterapia aí, com certeza uma parte mais intensa, para voltar aos gramados. O Henrique tem muito tempo que não joga com a camisa do Cruzeiro. Muita gente até me pergunta, Lucas, você acha que o Henrique ainda consegue jogar no Cruzeiro? Gente, do nível que tá, o Henrique consegue jogar com a camisa do Cruzeiro. Com certeza, se ele jogar 20% que ele já jogou, ele joga com a camisa do Cruzeiro e ainda pode ser titular. Bom jogador, já jogou muita bola, hoje está veterano, mas é um cara que pode agregar ali. É um cara que gosta muito do Cruzeiro, apesar daquela saída conturbada com o Fluminense, que queimou um pouco da história dele para alguns torcedores. Mas é um bom jogador sim, é um cara que gosta do Cruzeiro, isso a gente não pode questionar. Continuando falando sobre as notícias do Cruzeiro. Cruzeiro amanhã enfrenta o Náutico. E, gente, o Cruzeiro vai ter desfalques aí. Alguns desfalques, alguns retornos. E vamos aí, os desfalques do Cruzeiro. Rodolfo, Lucas Ventura, Cáceres, esse aí que tá fazendo uma falta. Nó, demais. Matheus Neres, Covid. Marcinho, Covid. Ariel Cabral, também volta do Bruno José, que cumpriu suspensão. Esse vai ajudar muito. Até precisava de um jogo para dar uma descansada. E quem sabe ele volta sendo aquele Bruno José que ajudou bastante o Cruzeiro. E o outro também, o Jean Vitor, também suspenso, que vai ter uma oportunidade. O Matheus Pereira. Ô, gente, desculpa a sinusite, tem hora que ataca. Mas o que acontece? O Matheus Pereira é bom jogador. Eu acho que ele pode... Se ele jogar isso aqui, gente, um tiquinho, ele toma a titularidade do Jean Vitor, que está vivendo uma fase não muito boa, não tem se destacado. E o Matheus Pereira a gente sabe que tem um potencial muito grande. Se ele jogar um pouquinho do que ele sabe, ele já vai conseguir a titularidade do Cruzeiro. Amanhã o jogo contra o Náutico, o Cruzeiro tem que entrar com tudo, com raça, com vontade, com muita dedicação e trazer esses 3 pontos para BH, porque a gente precisa muito, e até mesmo para dar uma engajada no torcedor. Lembrando que sexta-feira já vai ter torcida no estádio, então vamos comparecer, 16 mil, e nada melhor que uma vitória aí para inflamar o torcedor, para todo mundo ir no estádio com muita vontade, com muita alegria, e lotar esses 16 mil, começar a dar renda pro Cruzeiro. Aí, como se diz, né, união, torcida e time, ninguém vai segurar o Cruzeiro, e vamos que vamos sair dessa parte de baixo da tabela. Lembrando, gente, a gente tem que ter constância. Se o Cruzeiro ficar empatando, perdendo, ganha um jogo, não vai em lugar algum. Tem que ter uma constância. E isso tá faltando no Cruzeiro. Então vamos acordar aí, galera. Então, galera, encerrando mais um vídeo. Quem puder, curte, comenta, compartilha, dá aquela moral, ativa o sininho aí. E até o próximo vídeo e avante, Cruzeiro!